Cheguei numa cidade que tem um dos maiores, mais conhecidos e mais polêmicos festivais de toda a Europa. Estou em Pamplona, na Espanha. Aqui é onde no mês de julho acontece a corrida dos touros, que é quando 6 touros são liberados por um caminho específico pela cidade e vários malucos vão correndo na frente deles até a Praça de Touros. Esse festival é super famoso e a corrida aparece na televisão ao vivo para o país inteiro. Na verdade, acontecem várias corridas durante o festival de mais ou menos uma semana. Todo dia acontece uma, precisamente às 8 da manhã. Pamplona é a capital da província de Navarra, que tecnicamente já não faz parte do País Basco, mas muita gente aqui se considera basco, então ainda tem uma boa influência aqui. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre a história aqui da região de Navarra e tudo mais, esse museu conta a história bem legal, é o Museu de Navarra e conta desde os primórdios até mais recentemente. E o melhor, que sábado à tarde e domingo é de graça. Aqui em Navarra, no sul de Navarra, também tinha uma vila romana que é bem conhecida hoje, principalmente porque sobraram muitos mosaicos como esse aqui. Foi trazido para cá e é gigante. E é realmente, não parece de longe, mas quando você chega perto você vê os mosaicos. E é bem grande. Uma das peças que chamou a atenção aqui é essa pedra, que tem um mapa desenhado nela. Não dá para ver muito bem hoje em dia, mas ainda vê algum resquício e mostra claramente rios e montanhas e tudo aqui da região. Não seria nada demais, mas essa pedra, esse mapa data de 9.000 anos antes de Cristo e é considerado o primeiro mapa do oeste europeu. Então a coisa já muda um pouquinho de figura, né? Essa é uma pedra funerária que foi encontrada por aqui e a importância dela é que ela foi encontrada com essas escritas que estão em Aquitânia, que seria uma língua basca mais arcaica. Então isso é desde a época dos romanos já tinha. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui é um baú feito por muçulmanos em Córdoba por volta do ano 1000 e também uma das obras que chama atenção aqui nesse museu, todo em marfim. Mas afinal, o que tem de interessante, apesar de ser muito bonito? Interessante aqui que os muçulmanos não costumavam desenhar figuras de pessoas ou animais porque é contra a religião. E nesse aqui eles fizeram costumes da corte islâmica. E talvez essa seja a mais importante do museu, com certeza está entre elas. Esse é o Marquês de San Adrián, do Francisco Goya, um pintor espanhol super famoso do século XIX. Uma coisa que chama a atenção é como o Goya conseguiu reproduzir bem os materiais, como por exemplo a calça de veludo. Não dá para ver que é veludo realmente? Incrível, né? Uma coisa legal desse museu é que eles dão a lista das principais obras que tem aqui e o mapa onde elas estão. Pra gente que é viajante é importante que a gente pode ir direto ao assunto, como nem tudo que tem no museu é obra-prima, dá para selecionar. Isso é importante para a gente não ter uma overdose de museu, né? Afinal a gente está viajando. Mas eu gosto também de passear dentro do museu, vendo as obras, como se eu estivesse folheando uma revista, e parar nas que mais me chamam a atenção e tentar entender o motivo. Navarra já foi um reino super importante, inclusive o rei Filipe VI tem uma descendência dos navarros, um reino que se estendia até França. E aqui você vê as duas bandeiras, do País Basco à esquerda e de Navarra à direita. Esse aqui é justamente o caminho que os touros fazem na corrida dos touros aqui em Pamplona. Eles seguem por ali, você vê até que tem essas placas de ferro, que na verdade são tampas onde entra a grade de proteção aqui. Uma coisa que você repara é o seguinte, tem a primeira sequência de grades e tem uma segunda, mais externa. A ideia é que o pessoal assista dessa de trás e aqui no meio fiquem os jornalistas e principalmente os médicos. Esse pedaço da grade fica aqui, porque na verdade é um monumento para lembrar as pessoas que morreram
durante essa corrida. Isso aqui é o que era a corrida de touros. Isso aqui é o que é hoje. E não é só de touros e touradas que vive essa cidade. Na verdade, ela é bem mais interessante do que isso. Por exemplo, um dos caminhos para Santiago de Compostela, que é chamado Caminho Francês, passa justamente por essa cidade. E como aconteceu com várias cidades no caminho para Santiago, os peregrinos acabavam voltando para cá para morar. E como eram sempre pessoas de localidades diferentes, eles ficavam junto entre si, mas se separavam de outros grupos da cidade, deixando a cidade bem dividida. E foi o rei de Navarra que, vendo essa separação interna, ele acabou construindo aqui essa prefeitura no século XV, juntando assim os povos e fazendo uma cidade única que foi crescendo. Então, uma revisão rápida do Caminho de Santiago para viajantes, vamos dizer assim. Diz a tradição católica que quando Jesus Cristo morreu, os apóstolos saíram pela Europa disseminando o catolicismo. E Santiago, ou São Tiago, também saiu em busca de disseminar a religião católica e veio aqui para a Espanha, para essa região noroeste da Espanha, que é conhecido como Galícia, fica logo em cima ali de Portugal. Isso que dizem que ele foi o primeiro a completar o caminho de Santiago, mas ele resolveu voltar para casa e lá ele foi capturado pelos romanos e foi assassinado. Mas antes do corpo ser jogado para os leões, coisa que era costume, alguns seguidores dele esconderam o corpo. Então eles levam de volta o corpo de Santiago para Galícia, escondem ele lá. 800 anos mais tarde, um monge que diz ser guiado por estrelas acaba encontrando o túmulo dele e se transforma no que é. É mais ou menos assim que Santiago de Compostela vira um grande lugar de peregrinação junto com Jerusalém e Roma, ao ponto do Papa Calixto II decretar que quem fizesse o caminho estaria livre dos pecados. Seria uma indulgência bem barata. E aí o caminho vai ficando cada vez mais importante e pessoas de todos os tipos, desde São Francisco de Assis até Jan van Eyck, um pintor holandês, todos eles fazem o caminho de Santiago. Essa viagem até Santiago de Compostela vai ficando tão famosa que um monge chamado Émeric Picot, ele acaba fazendo essa viagem com o intuito de documentar e criar informações para que outros peregrinos viajassem. E esse é considerado o primeiro documento assim que fala realmente de como chegar a Santiago de Compostela, explicava sobre o caminho, lugares para comer. Acho que dava também dicas de como economizar com hospedagens, mas eu acho que só não falava de voos. E esse documento que ele criou se chamava Codex Calixno. E traduzido do latim isso quer dizer tataravô do Guia Go Europa. Não, mentira. Mas o nome é verdade, pode procurar aí que você vai ver. Estou aqui na estação de Pamplona, estação de ônibus de Pamplona, e esse aqui vai para Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a cidade que começa o caminho francês de Santiago. E aí você vê uma galera embarcando para seguir o caminho. Agora, o quanto dessa história é realmente verdade, né, de ter reencontrado o túmulo de Santiago e tudo mais? É difícil dizer, mas tem um motivo importante de tudo isso ter acontecido que faria muito sentido para a época. Era uma época que os mouros tinham dominado grande parte da Península Ibérica e qualquer coisa que fizessem as pessoas lutar contra os mouros para retomar o território valeria a pena. E essa foi uma coisa que com certeza ajudou bastante na época. Foi criada até uma nova versão do Santiago, chamado Santiago Mata Mouros. É isso mesmo. E a intenção era tudo propaganda para que as cruzadas continuassem mandando os muçulmanos embora da Europa. Em resumo, muitos historiadores dizem que o mais provável é que realmente essa história toda tenha sido para criar uma propaganda em volta da guerra contra os muçulmanos, para mandar eles embora. E foi isso que aconteceu no final. Seja Pamplona ou seja o caminho de Santiago, não importa.
Tudo é cheio de história, religião e cultura. Escolhe o seu. E não deixa de baixar o e-book gratuito lá em goeuropa.com.br/Eurotrip. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.